Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre esses dois livros. O Drácula, do Bram Stoker, um livro incrível, e o Drácula, o Morto-Vivo, do Dacre Stoker. E é sobre eles que eu vou falar agora. Olá, meus queridos confidentes do universo literário, eu sou Rei Peixoto, autor e booktuber. Sejam todos, como sempre, muito bem-vindos. E hoje eu vou falar sobre esses dois livros. Eu acho que o Drácula tem muito o que falar, né? Já foi revisitado milhares de vezes aí, tanto na literatura como também no cinema. O cinema projetou demais esse personagem, seja nos filmes da Hammer, ou seja em os filmes de Hollywood, né? Aquele famoso filme do Coppola, enfim, temos material diversos para falar sobre aquela história original, né? Há umas críticas dizendo que não foi fiel, mas sinceramente o Drácula que eu conheci no cinema, para mim, foi o mesmo Drácula do livro. Eu não achei tanta diferença. Aquela história do Jonathan Harker, que é um advogado iniciante, que vai ao castelo do Drácula para vender uma propriedade, para que o Drácula assine, né, a escritura de uma propriedade que ele vai comprar lá na Inglaterra. E nesse meio tempo ele acaba ali como refém do vampiro, preso, né, enquanto o vampiro suga o seu sangue, e inclusive as noivas do Drácula, que também vivem por ali, vão se alimentar do Jonathan Harker, né? E isso tudo ele retrata, ele fala no diário dele, porque temos vários diários aqui. Temos o diário do Seward, que é o psiquiatra amigo do Jonathan, o diário de Mina, a mulher, a futura esposa do Jonathan, o diário do Jonathan também. Temos várias correspondências aí, temos também os jornais, as matérias de jornais lá da Inglaterra, registradas. Então temos uma linguagem epistolar aqui nessas histórias, diferente do novo livro. O novo livro do Dacre Stoker não tem nada de epistolar, é uma narrativa mesmo, direta. Mas enfim, eu acho que o que torna esse livro tão interessante é justamente como o Bram Stoker criou essas cartas e conectou-as umas às outras, deixando pra gente uma narrativa aí fluente, né? E a história é essa, tá lá o Jonathan curralado, sem poder sair ali, sendo sugado pelos vampiros, até que um momento ele consegue escapar, quase que colocando a vida em risco, quase que caindo lá no precipício. Enfim, ele consegue escapar, e enquanto isso o Drácula tá pegando o navio lá, o Demeter, que é onde ele mata todos os marinheiros durante o trajeto, né, Transilvânia, Inglaterra. Inclusive agora está saindo, agora no dia 24, o filme A Última Viagem de Demeter, que é só sobre esse trecho aí, a viagem do Drácula de navio, da Transilvânia para a Inglaterra. Chegando lá na Inglaterra, ele vai começar a ter um relacionamento. Ele primeiro mata a Lucy, né, que é a amiga da Mina. Quando ele chega, assim que ele chega, ele já seduz e vampiriza a Lucy, que acaba morrendo. Nesse momento é onde entra também o Helsing, o Van Helsing, que para mim é um dos meus heróis preferidos, né? Eu sempre curti demais o Jonathan e o Van Helsing. Para mim eram os meus personagens preferidos desse livro. E o Van Helsing vai lá, tenta salvar a Lucy, ele é convocado e tenta salvar a Lucy, fazer transfusões de sangue, mas enfim, no fim o vampiro aparece novamente, suga, mata a Lucy, e aí nós vamos partir para aquela cena após enterro, onde eles têm que abrir o caixão da Lucy e fincar a estaca no coração dela. Essa altura ela já tinha saído para suas caçadas noturnas, pegando criancinhas e tal. Enfim, ela acaba morrendo, eles acabam abrindo o caixão e ficando a estaca no coração da Lucy e cortando a cabeça dela para matar o mal pela raiz, né?
E aí há aquela caçada do Drácula, o Drácula foge de volta para Transilvânia, há aquele grupo, né, formado pelo Seward e pelo Kinsey, que é um americano lá que é amigo dessa turma, tem também o Homewood, que é o nobre da história, temos o Seward, temos o Jonathan, que entra para esse grupo, e o Van Helsing, todos naquela perseguição, quando o Drácula está fugindo para Transilvânia, eles perseguem o Drácula, e antes de chegar no castelo, temos a batalha final, quase ao amanhecer, onde há aquele confronto entre ciganos e o grupo do bem, e no último instante eles conseguem matar o Drácula, que morre ali no nascer do sol, né, e finaliza a história. Bom, como trazer o Drácula de volta? É isso que o Dacre Stoker fala aqui no livro dele, cria uma maneira que para mim não fez o menor sentido, certo? Ele se aventurou aqui na literatura, mas eu acho que ele não foi bem. Ele traz a justificativa deles para trazer um Drácula diferente. Para mim não me convenceu. Ele alega que veio redimir a história do Bram Stoker, que ele acha que Hollywood mudou a história, transformou, deu um caráter ao Drácula que ele não tinha e tal. Sinceramente, eu li o livro e essa versão da Darkseid é muito fiel ao original, certo? O próprio editor diz aqui, e eu não achei a história diferente das histórias de Hollywood. Me desculpe, Dacre Stoker, não achei, mas ele praticamente muda tudo. Eu acho, sinceramente, que o Bram Stoker, eu acho que está revirando na sepultura, depois que o próprio sobrinho bisneto fez isso com a história dele, porque foi um absurdo. Primeiro, mata logo o Seward. O Seward está viciado em drogas, né, e continua perseguindo vampiros. Nesse momento ele está perseguindo uma vampira especificamente, que é a Condessa Bathory. Isso, o Dacre Stoker traz a Condessa Bathory, a famosa vampira de outros livros, traz para essa história. E o psiquiatra Seward, nessa altura, está perseguindo. Ele está com a vida toda desgraçada, separado da mulher, né, foi rejeitado pela esposa, está vivendo na miséria e está aí vivendo de perseguir os vampiros, especificamente a Condessa Bathory. E aí o que é que acontece? O Seward já morre logo no começo da história, não tem nenhum spoiler em relação a isso. Logo nos primeiros capítulos ele morre, assassinado pela Bathory. E aí a gente vai trazendo aos poucos os outros personagens. Nós descobrimos que o Jonathan Harker não vive bem mais com a Mina, casou-se, mas não vive bem, porque a Mina não envelhece. Apesar de não ter virado vampira, ela não envelhece. Ela continua jovem, enquanto o Jonathan já está velhinho. Isso já são décadas à frente da história. Ele já tem um filho adulto, o Quincy, que não quer seguir a carreira de advogado, ele quer seguir a carreira artística, quer ser ator. Muito influenciado por um certo ator romeno, um tal de Bassarab, e o sonho dele é interpretar uma peça junto com esse Bassarab. Por fora dessa história, temos também o próprio Bram Stoker, que aqui é um personagem do livro, e para mim ele destrói a imagem do Bram Stoker, porque transforma o personagem de Bram Stoker num plagiador. O Bram escutou essa história aí de vampiro em algum lugar e simplesmente copiou do cara que estava narrando isso e publicou o livro. Ou seja, o sobrinho bisneto destruiu o caráter do seu antepassado no livro. Pode um negócio desse? Romeu, o nobre, ele vive isolado também, ele sofre demais com a morte da Lucy, que era a paixão da vida dele, que era a pretendente dele, e casou-se, mas enfim, não dá valor à esposa, vive lá isolado nos seus castelos. E o que é que acontece? O ator da peça de Drácula, que é a nova peça do Bram Stoker, ele desiste, ele larga tudo, briga com o produtor da peça e larga, e aí é a chance do Quincy entrar nessa peça. O Quincy Harker, filho do Jonathan Harker, ele tem esse nome justamente em homenagem ao Quincy que morreu no primeiro livro. O Quincy consegue entrar em contato com Bassarab para ser o autor dessa peça, e o Bassarab aceita. Só que quando ele chega lá, primeiro ele quer revolucionar a peça, porque ele entende que o Drácula foi mal construído, que aquele Drácula de Bram Stoker não era o Vlad, porque o Vlad do reino dele, o Vlad era um homem, era um herói da nação dele. O Bassarab é romeno, por isso que ele faz isso. Ou seja, de cara a gente já vê que cria-se uma relação direta do Vlad com o Drácula nesse livro, que o Bram Stoker não fez no primeiro. Enfim, ele chega nessa peça, ele ataca o Bram Stoker em um determinado momento,
faz com que o Bram Stoker tenha um AVC com seus poderes mágicos. Então a gente já sabe que o Bessarab não é muito humano e acaba dominando aquela peça, decidindo os rumos da peça do jeito que ele queria. Isso já aumenta a nossa suspeita de quem seria esse tal desse Bessarab. Enquanto isso, tá lá a Bathory atacando por fora, acaba assassinando o Jonathan Harker de uma forma absurda, empalando ele no Piccadilly Circus, se eu não me engano, no centro lá de Londres, e empalando de uma forma terrível, assim, ó. Não sei se vocês entenderam. O personagem, um dos personagens que eu mais gostei, morre na história empalado assim. Enfim, Mina fica viúva, né? E de consciência pesada, porque Drácula aparece nessa história agora como um amante. No primeiro livro, vimos os Drácula como uma criatura demoníaca que tentava seduzir, mas que todos queriam derrotar. Aqui não, aqui Mina derruba um caminhão por Drácula, que é um absurdo. Corrompe inteiramente a primeira história. Enfim, vamos seguir essa beleza aqui. O rumo dessa história segue enaltecendo a personalidade de Drácula. Ele acaba se tornando algo que no primeiro livro ele não é. O autor praticamente diz que ele é um servo de Deus. Acredita? Começa a defender a personalidade do personagem em detrimento aos outros. Na verdade, o grupo agora passa a ter 1001 defeitos e o Drácula passa a ter qualidades. É tanto que o Drácula, no final do livro, acaba combatendo a Condessa Bathory. Tem um conflito final entre os dois, onde o Drácula sai vitorioso, mas também ele acaba... Enfim, eu não queria chegar nesse final. Não, eu queria deixar esse final para vocês conferirem. Mas tem essa batalha, tem essa guerra, onde um conflito de sempre do bem e do mal. Mas quem é o bem e quem é o mal nessa história? Sim, e Van Helsing, nesse livro, ele vira do mal. O autor constrói a imagem de Van Helsing cada vez mais decadente, cada vez mais negativa, e chega um ponto que ele é vampirizado e ele se torna um vampiro pior do que Drácula. Isso é um absurdo. Quem lê o primeiro livro sabe que Van Helsing encarava todo aquele grupo como filhos e que Van Helsing daria a vida por eles. Van Helsing construiu uma família com aqueles jovens, com Jonathan, com o Romeo, com Siwa, com Quincy. Ele amava, e ele nunca iria se transformar em um vampiro tão ruim como ele se transformou depois que foi vampirizado. Enfim, gente, é isso que eu tinha que falar sobre esse livro. Eu não vou falar sobre o finalzinho. Se vocês tiverem paciência para chegar nesse final, fiquem livres para isso. Eu aguentei chegar, mas sinceramente não gostei do livro. Eu achei que destruiu os personagens. Ou seja, o livro foi totalmente envenenado por essa literatura do Dacre Stoker. É claro que aqui temos licença poética, ele pode escrever o que quiser, mas aquele que é purista e aquele que ama o primeiro livro vai odiar esse segundo com certeza. Bom, gente, é isso que eu tinha que falar. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aí embaixo a opinião de vocês, se vocês gostaram dessa nova versão de Drácula ou se vocês também se irritaram como eu, tá bom? Obrigado, gente, até a próxima, fui!